Olá, aqui é a Júlia e nesse episódio eu vou mostrar para você quando a gente usa o IDR e como a gente dimensiona ele nos nossos projetos elétricos, tá? O IDR é esse dispositivo que você tá vendo tanto aqui dentro do Reft, esse dispositivo aqui que fica instalado lá no quadro de distribuição de circuitos, e também esse aqui que você tá vendo em realidade, né? É o mesmo dispositivo que a gente insere dentro do Reft, dentro do projeto, que vai lá no quantitativo, que é esse dispositivo que o nosso cliente vai comprar, que pode ser bipolar, como esse aqui de cima, né? Esse primeiro que você tá vendo aqui em cima, como pode ser tetrapolar, que é esse aqui de baixo, que particularmente é o mais comum que eu utilizo nos meus projetos. A maioria das residências que eu trabalho são bifásicas ou trifásicas. Então, o bifásico até a gente poderia instalar com o IDR bipolar, porém não vai neutro daí nessa situação, vai só as duas fases. Então, quando eu tenho duas fases e mais um neutro, aí eu preciso já ir para o tetrapolar, que é o que eu mais uso nos projetos na prática mesmo. Mas o que é o IDR? Para que serve o IDR? Em resumo e de forma bem prática para os teus projetos e também para te passar para o teu cliente, né? A gente não passa para o cliente nenhuma informação técnica que ele não entenda ou que ele confunda com o que o eletricista disse, com o que o pedreiro falou. Então, para que serve o IDR? O IDR é um dispositivo de segurança, segurança para pessoas e animais contra choques elétricos. Você já deve ter ouvido quando o teu projeto chegou lá na obra, que o teu cliente te ligou e falou assim: "Ah, Júlia, o eletricista me falou que não precisa instalar esse dispositivo aqui. Eu fui comprar ele, tá tantos reais. E eu preciso colocar um no térreo e outro no pavimento superior. Posso deixar sem?" O eletricista disse que não precisa, que ele nunca instalou nas obras dele, ele instala o disjuntor normal e funciona. Nunca nenhum cliente ligou para ele dizendo que deu problema ou que deu algum problema na instalação e tudo mais. Aí o cliente, o que ele não quer gastar com o que não precisa. E realmente ele tá na razão. Só que esse dispositivo precisa, tá? Precisa ser instalado para proteção, para segurança do teu cliente, segurança do teu cliente e da família dele. Então precisa ter esse dispositivo e você já deve ter visto muitos projetos aqui no escritório, até quando a gente pega projeto elétrico para fazer a modelagem, pega um projeto elétrico pronto, às vezes de um projeto que está feito há anos e o cliente vai começar a executar essa obra agora e quer migrar para o modelo BIM, né? Quer fazer a construção virtual da edificação. A gente vê muitos projetos sem IDR, sem o dispositivo de segurança contra choques elétricos. E é um erro muito grave, né? Por quê? Vamos lá na norma. Não tem como a gente falar de projeto sem falar de norma. Então, o que a norma diz nessas situações? Deixa eu colocar aqui na frente. Ó, em que casos o dispositivo diferencial residual, o DR, né, mais conhecido como DR, é instalado, é obrigatório. Então a gente tem cada um dos itens que a norma diz pra gente quando que a gente precisa. E é de forma bem clara, tá? Quando que a gente precisa usar. Então é sem restar dúvidas aqui, ó. Os circuitos que sirvam pontos de utilização situados em locais contendo banheiras ou chuveiro. Então, todo banheiro que tem chuveiro ou banheira tem que ter DR. Os circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas em áreas externas da edificação. Todo circuito que alimenta pontos externos, tomadas externas, precisam ter DR. Então, ponto de varanda, ponto de garagem parcialmente correta, ponto que vai ficar num corredor externo, ponto que vai ficar próximo da piscina, da área de lazer, tem que ter, tá? Os circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior. A mesma situação, temos uma garagem que vai alimentar, que vai ter tomadas ali que o cliente pensa em utilizar um lava-jato, ou que você, projetista, já imagina que ele utilize uma mangueira, um lava-jato, equipamentos que ele vai usar no exterior, principalmente em áreas molhadas, que a gente já vai ver que são áreas que é obrigatório ter o uso de DR também. Então, nessas situações, tem que colocar DR, tá? Circuitos em locais de habitação que sirvam pontos de utilização situados em cozinhas,
copas, cozinhas, lavanderias, área de serviço, garagens e demais pendências internas molhadas em uso normal ou sujeitas à lavagem. Então, talvez não seja um ambiente molhado, como um banheiro, por exemplo, que vai ter chuveiro ali, a utilização do chuveiro, mas que pode ser molhável. Então, ali a gente tem lavanderia, a gente pode ter depósitos que podem ser áreas molháveis e aí tem que projetar o DR para os circuitos nesses locais também. Circuitos que em edificações não residenciais sirvam pontos à tomada situados em cozinhas, cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, garagens, no geral em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas às lavagens. A mesma situação tanto para obras residenciais como não residenciais. E não para por aqui, tá? Logo abaixo dessas considerações da norma, a gente tem as notas. E não pula as notas, tá? Porque elas são bem importantes. Olha só o que a nota sobre o DR diz. No que se refere a tomadas de corrente, a exigência de proteção adicional por DR de alta sensibilidade se aplica às tomadas de corrente nominal de até 32 amperes. A exigência não se aplica, então, ó, o que a gente falou agora não se aplica a circuitos ou setores de instalações concebidos em esquema IT, visando garantir continuidade do serviço quando essa continuidade for indispensável à segurança das pessoas e prevenção de vidas. Aonde que eu uso isso? Geralmente em hospitais, porque tem equipamentos elétricos ali que estão salvando vidas de pessoas, então a gente não instala esse dispositivo porque ele vai cortar a corrente, né? Não vai chegar energia lá no ponto. Então, nesse tipo de, que ele fala, na alimentação de salas cirúrgicas ou de serviços de segurança. Então, dependendo da situação aí do teu projeto. Admite-se a exclusão da linha D, lá do outro item, dos pontos que alimentam aparelhos de iluminação posicionados a uma altura igual ou superior a 2,5 metros. Então, você tem luminária a 2,5 metros, acima de 2,5 metros, você poderia desconsiderar o DR para os circuitos, mas lembrando que os interruptores desses circuitos vão estar ali numa altura de 1,10, 1,20, então eles vão estar abaixo de 2,5 metros. Quando o risco de desligamento de congelador, agora eu vou passar bem rápido, que são situações assim bem particulares, não é muito o tipo de projeto que a gente trabalha, que são projetos residenciais. Esse caso se aplica para outras situações, por exemplo, bem similar à questão de prevenção de vidas. Aqui a gente fala sobre proteção de outros circuitos que sejam fundamentais para algum funcionamento, desde questão sanitária também, que não pode ser bloqueada a corrente. Qual situação é essa? Por exemplo, tem um açougue que se cortar aquele circuito, né, se a corrente interromper daquele circuito, vai apodrecer o que tem lá. Então, são situações mais atípicas, assim, de projetos diferentes do que a gente atende no residencial, e que se você atende esse tipo de projeto, é importante você ler por completo e se atentar bem a esse item, tá? Aqui no item 5, a proteção dos circuitos pode ser realizada individualmente. Presta atenção que isso aqui a gente vai levar para o dimensionamento. Podem ser realizadas individualmente, por ponto de utilização, ou por circuito, ou por grupo de circuitos. Então, quando que a gente vai inserir o DR, de que forma que a gente vai inserir e de que forma que a gente vai dimensionar esse DR lá no meu projeto. Então vamos lá, a primeira forma que a gente costuma projetar o DR é da forma geral, que a gente vai ter um IDR geral para toda a instalação, tá? Que é esse caso desse quadro aqui. A gente tem um quadro de distribuição de circuitos, que a gente tem o disjuntor geral de 63 amperes, e agora a importância do dimensionamento. O IDR também tem que ter 63 ou uma corrente maior do que o disjuntor geral. Quando eu utilizar DR geral, a minha corrente tem que ser igual ao disjuntor geral ou maior, tá? Nesse caso, como a gente tem o IDR na mesma corrente, a gente considera o mesmo. Mas quero te mostrar um caso aqui, ó, esse caso aqui, ó.
A gente tem o disjuntor geral de 50 amperes e o IDR de 63. Júlia, por que não de 50? Porque aqui a gente não tem fabricante que produz um IDR de 50 amperes. Então eu tenho que usar igual ou maior, beleza? E quando a gente insere esse tipo de IDR aqui ó, no projeto, ó, aqui é uma outra situação. Ele fica dessa forma, tá? No diagrama unifilar, ele vai ter a mesma corrente do que o disjuntor geral e vai estar antes de todos os outros circuitos. Então aqui eu vou ter todos os outros circuitos que passam pelo DR e depois pelo disjuntor geral, tá? Então é importante que esteja nesse tipo de lançamento, ó. Aqui a gente tem um tetrapolar também, por ser duas fases, e nós temos o neutro também aqui. Deixa eu ver um outro diagrama. Aqui, ó, essa é a mesma situação, que eu tenho o diagrama unifilar, tenho todos os circuitos passando pelo DR, aqui nesse caso a gente tem o DPS, e aí ele vai ter a mesma corrente que o disjuntor geral, tá? Extremamente importante. Jamais pode ser menor, porque senão ele não vai atuar, ele não vai funcionar. O IDR não atua em sobrecarga. A segunda forma que a gente tem de dimensionar e projetar e especificar esse IDR é para cada circuito. Então, por exemplo, eu tenho o circuito da cozinha no meu empreendimento. Circuito da cozinha, precisa DR, vou fazer uma instalação. Não tem área de serviço, ali é uma área, sei lá, um salão de festas fechado, que não tem contato com a área externa. Então, quando eu tenho circuitos específicos que eu preciso proteger, eu vou projetar por circuito. E mais uma vez, o IDR tem que ter a mesma corrente do circuito ou corrente maior do que aquele circuito. A terceira forma que a gente projeta, dimensiona e especifica o DR é por grupo de circuitos. Então, eu vou pegar grupos de circuitos. Então, aqui na minha residência, eu vou colocar um DR para cozinha, para área de serviço, um DR, beleza. Aí eu tenho a garagem e mais a área externa, outros dois circuitos. Vou agrupar também. Vou ter 3 banheiros. Posso agrupar os 3 circuitos dos banheiros para um DR. Então ele fica um pouquinho diferente. Deixa eu abrir aqui. Aqui eu tenho um grupo também. Ó, aqui eu tenho um grupo. Mas deixa eu te mostrar a outra situação. Aqui, ó. Eu tenho um DR para 3 circuitos. São 3 circuitos da cozinha, 2 da cozinha e um da área gourmet. E aí a gente tem um DR, nesse caso, projetado para 40 amperes. Júlia, mas você não disse que tinha que ser maior do que os outros disjuntores, os disjuntores do circuito? Tem que ser maior, tá? E nesse caso, como que a gente vai projetar? Como que a gente chega nesses 40 amperes? Os 40 amperes não é o somatório da corrente dos disjuntores. Esse DR, a gente chega nessa corrente em função da corrente demandada desses circuitos aqui. Então, você vai pegar a potência, o somatório da potência desses circuitos, e aí você vai dividir, né, pela tensão que você tem, até se é bifásico, monofásico ou trifásico, e aí você vai encontrar a corrente do somatório dos circuitos. Você não vai somar a corrente dos disjuntores, tá? E aí, depois que você somou essa corrente demandada desses 3 circuitos aqui, você vai chegar no DR. E não é o DR da mesma corrente que você acabou de encontrar, porque na maioria das vezes você não vai ter o padrão comercial para o teu cliente comprar com a corrente que você chegou nesse cálculo aqui. Você vai precisar projetar uma corrente maior do que essa que você encontrou com padrão comercial, tá? Então, às vezes você tem que pular 10 amperes, às vezes tem que pular 15 amperes para chegar num IDR com valor comercial, que o teu cliente possa comprar lá na loja de materiais de construção. Mas e aí, Júlia, qual dessas 3 opções que você utiliza? Depende do projeto, tá? Mas quais que eu mais utilizo? A primeira opção de ter um IDR geral
E a terceira opção de ter grupos de DR. Por que que a segunda eu costumo utilizar pouco? Porque geralmente eu tenho bastante circuitos no meu projeto que eu preciso do DR. E aí, se eu tivesse um DR para cada circuito, eu teria que colocar muitos DRs no meu projeto. Então eu agrupo eles por grupos de circuitos e coloco um DR. Ou então, se for ainda melhor, mais viável, eu coloco um DR geral. Porque, por exemplo, o DR ali, geralmente padrão comercial, você tem de 40, você tem de 63, você tem de 100, de 125. E aí, você pode, dependendo do dimensionamento, agrupar dois circuitos de DR, dois grupos de circuitos para ter dois DRs. Só que aí acaba que esse DR é de 40 e esse outro tem que ser de 40 também. Aí é mais viável, aí tu pode ver até questão de orçamento e valores, se é mais viável tu colocar um de 63, que é o geral da tua instalação. Então tem que levar em consideração, tem que analisar, buscar o que é seguro para o cliente e principalmente mais econômico para ele, né? A gente está visando aqui segurança e economia para o nosso cliente. E esse DR, ele é instalado tanto no quadro de PVC quanto no quadro metálico, como esse aqui. E independe de aterramento, tá? Já teve situações que o cliente falava que o eletricista falou que com aterramento não precisa, não vai dar choque. Não é isso que a norma está dizendo. A norma está dizendo que independe do tipo, modelo de aterramento que vai utilizar no imóvel, tem que ter dispositivo DR, tá? Então, por mais que você veja aí muito comum as instalações sendo executadas sem esse dispositivo, você como projetista em projeto tem que especificar esse dispositivo de segurança para o teu cliente, para a tua instalação, tá bom? E se você chegou até aqui, já quero convidar você para se inscrever no canal e receber as notificações sempre que eu postar novos conteúdos aqui. E se você gostou, se esse conteúdo te ajudou a projetar melhor, projetar com mais segurança e de forma econômica, sendo destaque em projeto elétrico, já deixa o seu like aqui no vídeo. E se ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Eu vou adorar te responder e vejo você no próximo episódio.